Infelizmente, recebemos a notícia que mais um policial da Polícia Militar do Estado de São Paulo se matou. Dessa vez de uma forma inusitada. Talvez você nunca ouviu falar da forma que ele utilizou para que isso viesse a acontecer. Como produto final, tivemos também outros 4 policiais do GAT que saíram feridos, que foram baleados. Essa ocorrência é muito emblemática. Acredito que temos muito a conversar. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Samuel Lopes. Eu sou ex-policial militar do estado de São Paulo, onde atuei por 8 anos e recentemente eu pedi baixa da instituição. Se você ainda não me acompanha nas redes vizinhas, estou deixando elas aqui disponíveis para que você tenha um contato mais próximo comigo nelas. Eu estou com o BO em mãos sobre a ocorrência, aquilo que supostamente aconteceu no local. Só o BO em si, por si só, já é muito emblemático. Só que quando eu trouxer para vocês o olhar clínico de quem atuou como policial militar, talvez a sua cabeça irá explodir. Acompanhe comigo o histórico da ocorrência. A equipe de tático comando, acumulando a função de comando força patrulha, encontrava-se em supervisão pela área da 2ª CIA quando foi informada através do Copom de uma ocorrência de apoio a policial militar. Segundo os dados do talão, o público interno havia realizado contato telefônico com o 190, informando que estava em seu apartamento e iria tirar sua vida. De pronto, nos deslocamos ao local, onde juntamente com as equipes da 2ª CIA, foi realizado contato com o porteiro do edifício e com o apoio de um terceiro policial que reside no mesmo condomínio, foi possível identificar o apartamento em questão. Ao chegar na porta do imóvel, foi tentado contato com o policial, verbalizando e chamando-o para a área externa. Contudo, ele não atendeu. Dessa forma, temendo que o policial já tivesse tirado a própria vida, foi realizado o arrombamento da porta e a entrada no ambiente. Ao adentrar o apartamento, foi visualizado o soldado PM Rogério Vital dos Santos, da 2ª CIA do 9º Batalhão, sentado no chão da sacada, o qual apontou seu armamento em direção aos policiais, que de imediato recuaram, desviando de um disparo que fora efetuado pelo policial militar supracitado. O BO é um pouco grande, um pouco extenso, então eu vou passar já para a parte que eles acionaram o GAT, porque o GAT é a equipe especializada para esse tipo de intervenção, para esse tipo de ocorrência envolvendo reféns, ou melhor, tentantes de suicídio. É o GAT, desarmamento de bombas, o GAT é o responsável. Então eles acionaram o GAT. Na chegada do GAT, olha o que aconteceu. Foram levantadas informações sobre a motivação do causador da crise, bem como informações sobre a planta do imóvel. E essas informações são cruciais para o desenvolvimento dessa ocorrência. O GAT precisa saber por que o tentante de está tentando efetivamente aquilo. Se ele não souber a motivação, ele não tem objetos de argumentações, ele não tem objetos de negociação, entendeu? E ele pode acabar ofertando ao tentante aquilo que ele precisa para, de fato, de forma cabal, tirar a sua vida. Então eles levantaram esse tipo de informação para passar para o choque. Bem como informações sobre a planta do imóvel. E é importante, o GAT precisa saber, olha, assim que invadimos essa entrada, a porta de acesso à residência, tem um corredor do lado direito, lado esquerdo, tem um imóvel do lado direito, o policial pode estar confinado onde? Na sacada, mas a sacada é onde? É indo reto? É indo para onde? Não sabemos, então nós precisamos ter uma noção de como é a planta do imóvel para podermos atuar com eficiência, a fim de subsidiar o efetivo do 4º BP Choque, que é onde está o GAT. As equipes do GAT chegaram no local às 23h55 e o capitão PM fulano de tal assumiu a função de gerente da crise. Da ação do GAT restaram, decorrente de um primeiro confronto, 3 policiais alvejados, sendo um 2º sargento PM fulano de tal alvejado na região da panturrilha, um cabo PM fulano de tal alvejado na região da coxa, um soldado PM fulano de tal alvejado na região da coxa também,
e um primeiro sargento PM fulano de tal, alvejado na região do rosto, porém inconsciente. Neste ato, o causador da crise foi neutralizado, tendo seu óbito constatado a 03 e 5 pelo Dr. fulano de tal, da equipe do SAMU. Eu iniciei o vídeo dizendo que o policial tirou sua própria... E de fato isso aconteceu. Ah, mas Samuel, o histórico está dizendo que quem neutralizou ele foi o GAT. Sim, existe uma modalidade disso que se chama by cop. É onde o indivíduo ele quer tirar só que ele não tem condições, ele não consegue puxar o gatilho contra a sua própria cabeça, não interessa, ele não consegue fazer aquilo. Então, a forma dele conseguir efetivar o fim da sua vida é ele avançando, entrando em rota de colisão com quem tem o poder de neutralizá-lo. Nessa ocasião, o policial sabia que se ele entrasse em rota de colisão com alguma equipe da Polícia Militar, os policiais iriam se defender. E os policiais se defendendo, ele conseguiria a efetiva ação. Então, o primeiro ponto a ser destacado é que quando o policial liga 190, ele não liga o 90 na intenção de pedir ajuda para que ele não... A intenção era de trazer os policiais para o ambiente dele para que ele pudesse efetivar o by cop. Então, a intenção dele também não era tirar a vida dos policiais quando ele disparou contra os policiais. A intenção dele era dar um tiro a esmo, mas sem a intenção de fato de ferir algum policial, para que os policiais evitassem. Na primeira tentativa não foi possível. Na segunda tentativa, que houveram 2 tentativas antes do GAT, também não foi possível. Agora, na terceira tentativa, com o GAT, ele conseguiu a efetivação. Então eu até anotei inclusive no celular para eu não me perder, que são muitos pontos a serem questionados. Me criticaram nas redes sociais vizinhas. Eu vou até deixar o comentário aqui do policial, porque eu achei interessante esse comentário que ele fez, e ele representa muitos outros policiais que entraram em contato comigo através do feed no Instagram. Ele diz assim, basicamente, não se comenta a ocorrência de terceiros, de outros. Se você é policial, se for policial, você sabe que isso não acontece. E isso é uma mentira, é uma falácia. Existe sim essa cultura de não vamos comentar a ocorrência do outro. Só que após uma ocorrência como essa do GAT, que deu errado, como eu sei que deu errado? Pelo produto final. O produto final, além de mais 4 policiais. Eles não seriam responsáveis do talvez. O cara tentou e conseguiu. Eles fizeram de tudo, mas não foi possível. Então eles não têm responsabilidades com o desfecho dessa ocorrência, mas possuem responsabilidades com os outros 4 policiais que foram feridos. Isso é responsabilidade do GAT. Então, quando acontece esse tipo de ocorrência que dá errado, a polícia ela faz um estudo de casos. Já ouviu falar essa palavra? O que é o estudo de caso? Pega essa ocorrência que deu errado e já é um ponto pacificado, porque para entrar no estudo de caso o requisito é que deu erro. Então só entra no estudo de caso aquilo que deu errado. Então, se está no estudo de caso, é ponto pacificado que deu errado. Agora iremos estudar as causas do erro e utilizaremos isso como exemplo para toda a instituição, mas no caso dessa ocorrência do GAT, para toda a unidade do GAT, porque só eles que são especialistas nisso, ok? Da mesma forma aconteceu com aquele evento da Eloá, lembra Eloá? Que foi também pelo ex-namorado, o GAT também esteve no local e tinha atirador de elite, enfim, deu tudo errado aquela ocorrência. Até hoje a Polícia Militar utiliza isso como estudo de caso. Até hoje a Polícia Militar utiliza esse evento como exemplo daquilo que deu errado. Então é pacificado. Houve um erro do GAT? Houve um erro do GAT. O produto final me diz isso. Só que os policiais disseram, não se comenta a ocorrência dos outros. Cara, se a gente não aprender com o erro de terceiros, meu amigo, você vai cair no mesmo erro. Então você precisa sim olhar, analisar friamente e ser crítico naquilo. Olha, erraram aqui, erraram aqui. Outro ponto importante também é que, para mim, o maior erro da equipe do GAT foi entrar no local de confinamento. O policial estava confinado lá. Então, para mim, eles deveriam se manter fora do local de confinamento e ficar negociando. O policial estava lá dentro sozinho. Se ele se matasse, o produto final seria só ele, entendeu? Então a ideia era deixar ele exausto e negociando horas,
dias, semanas, não interessa. Essa é a primícia da polícia militar. É você isolar o local e negociar, não é? Por que não fizeram isso com o policial militar? Então, para mim, o maior erro foi esse. Talvez queriam resolver logo a ocorrência. Outro ponto também me disseram, mas Samuel, ocorrência envolvendo o público interno, o irmão de farda, é difícil, porque você tende a baixar a guarda. Cara, entenda, se o policial está em surto e naquele momento ele quer tirar sua vida, você tem que chegar a ele como uma vida e tratá-lo como alguém comum da sociedade, mesmo que ele tenha conhecimento das suas ações. Você precisa tratá-lo como alguém comum da sociedade, ofertar a ele o confinamento, onde ele está seguro ali sozinho, ele está sozinho, cara. E ficar do lado de fora ali, ó, negociando. Não é entrar de uma vez, o gato, vamos lá, vamos resolver. Entra lá, 4 baleados, vão lá e mata o policial. Talvez, se o policial fosse para cima, ele saísse do local de confinamento e entrasse em rota de colisão, ok, mas não foi a situação. O policial estava em local de confinamento, ele tinha o interesse disso mesmo, esse era o motivo, essa era a ideia do policial, de fato, entrar em rota de colisão com uma equipe para que ele pudesse tirar a sua vida, mas a polícia militar ofertou isso a ele. Então o erro eu entendo que foi erro do GAT ter feito isso, tudo bem? Mesmo que estivesse invadindo o local de confinamento, que já é o primeiro erro, o segundo erro é os policiais serem baleados, né? Deveriam estar com escudo, se estavam com escudo, deveriam estar bem abrigados atrás do escudo, e se foram baleados, não estavam bem abrigados atrás do escudo, ok? Um outro ponto também interessante é que, segundo alguns colegas que trabalharam com ele, eu não conheci o Vital, mas tenho colegas que comandaram o Vital, e esses colegas me disseram que a motivação do crime, a motivação dele querer tirar a sua própria vida era primária como a motivação financeira, né? Ele estava endividado, então tinha muitas dívidas, e ele fazia DG indelegada para tentar suprir basicamente essa falta que tinha no salário dele, porque se ele recebesse bem, ele não iria estar fazendo DG indelegada. Para você que não sabe, que a DG indelegada é como se fosse um bico autorizado pela polícia militar. O policial militar não pode fazer um bico, pegar sua arma e ficar na porta de um estabelecimento fazendo segurança, não pode. Mas ele pode trabalhar no seu horário de folga para a própria polícia militar, e ele vai ser remunerado por isso. Aí, ele estava fazendo esse bico aí, que era previsto e autorizado pela polícia militar. Só que ele teve que parar de fazer esse bico, que é a DG indelegada, porque ele se envolveu em uma ocorrência de perseguição a um veículo roubado com criminosos, e ele acabou batendo a viatura. É a coisa mais normal de acontecer. Você está em alta velocidade dentro do trânsito de São Paulo durante o dia, é normal você acabar se acidentando. Ele, por ter se acidentado com a viatura e seus colegas, ele precisou agora se afastar das ruas, e ele não poderia mais fazer esse bico autorizado pela polícia militar. Então, aquilo que contribuía com aproximadamente 2.000 no salário dele, a média salarial é 4.500, ele recebia talvez 2.000 a mais ali, para se aproximar aos 6.000 reais. Ele não tinha mais esse dinheiro. Ele, além de que, exercendo o papel administrativo, já existe uma queda salarial no salário do policial, né? Existe uma queda salarial de aproximadamente 600 reais, só por estar desempenhando a função administrativa. Então, foi basicamente isso que aconteceu. A responsabilidade disso são das autoridades governamentais. Por quê? O Estado de São Paulo sozinho controla 30% do PIB brasileiro, 30% do produto interno bruto é movimentado por São Paulo. São Paulo tem a população de aproximadamente 45 milhões de habitantes. Tem também uma polícia, um efetivo policial de aproximadamente 90 mil homens, com a média salarial de 4,5. O estado de Goiás é um estado que tem a movimentação do produto interno bruto de 3%. Tem uma população de 7 milhões de habitantes. Tem um efetivo policial de 16 mil homens, com a média salarial de 13 mil reais. Então, um estado como São Paulo, que movimenta 30% de toda a economia do Brasil, não consegue ofertar o salário que um outro estado menor, que movimenta apenas 3% da economia do Brasil, consegue ofertar a seus agentes. E eu não estou falando só da polícia militar, não. Aqui todo mundo é mal remunerado, desde policial militar, policial civil. Aqui é uma cultura em São Paulo. É o estado que mais ganha, o mais grande, o mais inchado, o mais inflado, o mais gordo,
financeiramente, só que não consegue remunerar bem seus agentes, sendo um contraste absurdo com um outro estado que movimenta apenas 3% do PIB. É um estado menor, movimenta menos economia, consequentemente, mas seus policiais são bem mais pagos. O estado maior movimenta mais a economia, só que colateralmente não, né? Só que os seus funcionários acabam recebendo menos do que deveriam receber se comparado a um estado menor. Então, isso só vai mudar com força ou motivação política. Motivação é o próprio governador passar a motivar e se debruçar para isso aumentar. Ele consegue fazer isso, embora tenha prometido na campanha e agora em exercício ele não entregou nada daquilo que ele prometeu. Ou, se não é a motivação, é a força política. A força política vem por meio de nossos representantes. Então a gente coloca pessoas lá para nos representar e o nosso representante força o governo, começa a empurrar o governo para, de fato, efetivar isso. Só que os caras que foram postos lá por mim, por você, que votou em prol da segurança pública, eles não exercem esse papel. Qual é o papel deles atualmente? É ser base do governo, dizer amém a tudo que o governo faz. Ser base, ser aliado ao governo não significa dizer amém a tudo que o governo faz. Significa que nós somos aliados porque temos mais pontos em comum do que discordâncias. Mas aquilo que eu discordo de você, aquilo que eu tenho discordâncias pontuais, eu vou realizar elas pontualmente também, eu vou cobrar elas pontualmente. Então a ideia é essa, mas infelizmente não é isso que ocorre. Então, retornando para a situação do policial, você vê que são problemas multifatoriais. Isso não será resolvido da noite para o dia e também não é muito simples sentar aqui e ficar apontando responsáveis. Eu só apontei o GAT como responsável pelo resultado, pelo produto final da ação, porque de fato o produto final me evidencia que houve um erro. Tanto é que existe um estudo de caso e essa ocorrência irá para estudo de caso, porque de fato houve um erro, ok? Infelizmente mais uma vida foi perdida, a responsabilidade disso não é do GAT, da perda da vida do policial não é do GAT, mas os policiais feridos é do GAT, ok? E também a intenção não é ficar aqui alfinetando a instituição, o GAT. É uma instituição grandiosa, tem seu valor. O GAT também é gigante. O GAT ele mais faz ações boas do que comete erros. Só que quando comete um erro, é importante sim a gente citar para que as pessoas saibam que houve um erro. Não foi algo que foram pegos de surpresa. Deveriam prever isso, porque eles trabalham em cima disso. Eles estudam isso, eles fazem isso, eles treinam isso. Então esse erro deveria ser previsível para eles, mas infelizmente o cenário nos mostrou que eles ou não estavam preparados para isso, foram pegos de surpresa, ou confiaram demais em seus potenciais e acabaram falhando. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Não deixe de acompanhar nós nas nossas outras redes sociais. Tamo junto e até a próxima.